Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então dando continuidade, né, depois da nossa oração, vamos falar um pouco agora sobre a assídia. Nós estávamos falando no nosso encontro passado sobre esses demônios, né, que são os pensamentos que originam os pecados capitais e que são formados pela interação, né, dos nossos pensamentos, de como as nossas faculdades mentais, junto com a desordem dos nossos sentidos, trabalham em nós e vão gerando esses vícios, esses pecados, né, e esses pecados fazem com que muitas vezes a gente pode até ter uma vida desregrada. Então, como a gente falava, enquanto o pecado ele ficava só ali num campo de que assim, de uma característica minha, como nós vemos o exemplo, por exemplo, da gula, né? Naquele contexto de que o justo peca 7 vezes, né? A gente sabe que é difícil a gente ficar sem as nossas limitações, mas o problema é a gente ser indiferente a isso e acabar caindo em pecados muito mais graves que podem nos levar a perder a nossa salvação, né? Então, e como nós dizemos no encontro passado, aquele que realmente quer ver a Deus, aquele que quer ser íntimo de Deus, que quer fazer essa caminhada interior, ele não pode ser indiferente a nenhum tipo de paixão, a nenhum tipo de falha, ainda que ele sofra com isso lutando todos os dias, mas ele precisa estar atento a isso, senão ele jamais terá essa intimidade com Deus, né? Se eu não me engano, foi no domingo, ou foi ontem, já não me lembro mais, a oração das laudes. Aí eu não me recordo se foi na oração final de encerramento ou se foi na leitura do dia. A oração que fazia, falava assim, né? Fazer decorrer este dia, né? De modo que nós não cometamos nenhum pecado. Aí eu parei para pensar naquilo, né? Falei, nossa, já pensou a gente conseguir passar um dia sem cometer nenhum pecado, né? Realmente algo assim muito difícil pra gente. Mas o desejo santo me leva até a Deus, né? O desejo de melhorar, o desejo de ficar atento a isso, o desejo e até mesmo o fato de você pecar e você saber que, já instantemente, já saber que pecou, nossa, falhei ali, olha só, né? Poderia ter sido melhor, olha o que eu fiz. Isso já é um grande passo, né? Porque o pecado, a falta, o vício, ele já não passa mais desapercebido, né? Ele já é perceptível. E essa é a nossa caminhada, né? É assim que nós vamos buscando cada vez mais o aperfeiçoamento cristão, aquilo que Deus ele deseja e espera de nós. E como nós estávamos falando, né, na aula passada, no nosso encontro passado, nós iríamos fazer apenas uma reciclagem, porque de uma certa forma, assim, de uma forma muito rápida, nós chegamos a falar um pouco das paixões, né? Nós não tratamos cada uma delas, mas nós falamos, quando nós tratamos aquela desordem e o porquê que nós precisaríamos fazer todo esse trabalho de se identificar, de se conhecer, de saber que a nossa memória precisa ser ordenada, de saber que as nossas faculdades mentais elas precisam ser integradas também, né, se rendendo à nossa inteligência, se rendendo ao nosso espírito, para que a nossa vontade pudesse ser domada, porque o grande problema é que a nossa carne é desregrada e ela toma conta, né, ela coloca uma rédea sobre a nossa vontade ela se inclina a tudo que o nosso corpo quer. Então, quando nós falamos sobre tudo isso, nós falamos, né, no que resulta as paixões, mas nós achamos por bem fazer uma reciclagem, falando um pouquinho sobre isso, porque de repente depois que está fresquinho que a gente foi falado sobre a desordem dos nossos sentidos, que foi aquilo que aconteceu lá, né, do pecado original, né, lá dentro do pecado original foi isso que aconteceu, né? O pecado entrou no mundo como?
através dessa desordem dos nossos sentidos. Então, com isso fresquinho, a gente entender como eles interagiam, que levariam a gente a esses vícios, né? O que seriam esses vícios? Comportamentos repetitivos, né? Padrões de pecado que a gente desenvolve no dia a dia. E eu tenho trazido para vocês aqui, porque como a gente veio trabalhando isso por bastante tempo, eu venho trazido para vocês, né? Dentro da psicologia monástica, né? Mas a gente já tem alguns séculos depois o que se originou para a gente os pecados capitais. É a mesma coisa, só que traduziu numa linguagem para a gente como os pecados capitais, que são os pecados de cabeça, né? Cabeça, porque ele origina outros, né? Dele se derivam todos os outros pecados, e também porque é com a nossa mente que a gente peca, né? A gente não peca com o corpo, a gente peca com a mente. Quando a gente tem o consentimento do mal, que aquilo é errado, e a gente diz sim, né? Então é na nossa mente, e é na nossa mente que é formulada a tentação para o pecado também. Então são pecados capitais, né? Trazendo esses dois sentidos, de que se derivam todos os outros e que também está aqui, né? Na nossa mente, né? E quando eu trago aqui os padres do deserto, essa psicologia dos padres do deserto, não é apenas por uma aptidão, mas é por buscar a origem mesmo, que foi da onde surgiu, né? Aonde que foi começado a busca desses pensamentos, né? Essa psicologia, né, cristã, esse pensamento de tratar a alma humana, né? Que a ciência moderna conhece isso do século XX, né, João? Foi do século XX que a psicologia... Final 19, 20, né? Então, mais no 20, quando teve o Freud, né? Então, assim, para a medicina moderna é uma coisa nova, mas para nós cristãos não, né? Para nós cristãos, há 2000 anos que a igreja já trata, né? E é a psicologia monástica, que traz para a gente fundamentos próprios da direção espiritual, né? Então, assim, o olhar a nossa alma, ter olhos voltados para a nossa alma, para a nossa mente, que também adoece, né? E adoece dos males espirituais, e adoece dos males físicos também, né? Então, trazer aqui o pecado como uma doença ajuda na nossa conversão. Hoje o modernismo vem querer tirar, né? Isso daí é moralismo, ou é não sei o que, né? Tantos nomes que eles colocam, principalmente quando a gente vê essa degradação da sexualidade, como nós falamos da luxúria no encontro passado, né? Então, tudo é tabu, né? É tabu. Estamos aí numa briga, né, com essa questão agora de novo do gênero, né, que está para ser aprovado lá no Congresso, e a gente vê claramente isso, eles colocam tudo como tabu, porque assim, as coisas vão caminhando por um ponto que se a gente não pega o fio da meada disso daí e deixa a corda andar como eles vão levando, né? Essas quebras de tabu vai levar a gente para a beira de um precipício que a gente vai perder totalmente a nossa identidade. E isso não tem nada a ver com preconceito, isso não tem a ver com negar, por exemplo, a dificuldade que muitas pessoas sofrem com o homossexualismo, né? Nós não estamos nos referindo às pessoas, né? O homossexualismo, por exemplo, ele é uma realidade, ele é real, e pessoas sofrem disso, né? Não é uma coisa criada pela cabeça, mas a ideologia que eles estão colocando por trás disso, isso é criado pela cabeça deles, né? Porque é uma quebra de tabu atrás do outro que vai levar, né, as pessoas a perderem totalmente a sua identidade, né? Então, assim, o mundo ele vem trazer, querer de uma
uma certa forma, afrouxar as coisas num sentido falso de liberdade, de acolhida, de compreensão, mas que no final das contas a conta vai ficar muito cara, né? Só que e é justamente por essa mentalidade impregnada há tanto tempo, desde a revolução sexual, desde tudo que vem já colocando nessa engenharia social, é que as pessoas não conseguem enxergar isso hoje, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar que o pecado é uma doença, as pessoas não entendem, né? Assim, e aí a gente entra em um monte de outras discussões que dá pano para manga, né? Mas só recapitulando isso para vocês, mas hoje aí eu não quis fazer tudo de uma vez acelerado, porque eu queria muito dar bastante importância para a assídia, né? Como a gente conversou no finalzinho, né? Vamos encerrar aqui, ainda que tinha uns minutinhos, né? Vamos encerrar aqui para a gente poder falar melhor sobre a assídia, né? Porque a assídia, eu vejo assim, né? Hoje, na nossa lista dos nossos pecados capitais, a gente tem a preguiça, né? Depois que foi reformulado tudo pelo Papa Gregório, ficou lá a preguiça. Mas a origem da preguiça é a assídia. E o que é então essa assídia? Né? Por que a gente precisa dar essa atenção toda especial para ela? Porque quando a gente fala de preguiça, muitas vezes a gente traz apenas para o nível corporal, né? Eu tenho que passar roupa, mas eu tô com uma preguiça. Eu vou rezar o terço, mas eu tô com uma preguiça. Tudo no nível da nossa ação, né? Ali, corporal. Mas quando a gente traz para a assídia, a gente está trazendo também essa preguiça, essa indisposição para o nível espiritual. Né? E foi isso que os padres do deserto descobriram, né? Foi isso que eles perceberam no trato da alma. E é assim um dos pecados que é mais perigoso para a vida do cristão. Um dos mais perigosos realmente para a vida do cristão. Por quê? Porque não há quem não passe por ele. Né? Não há quem não passe por ele, porque eu acredito até que toda prova, aquele momento de provação, né, do consagrado, do cristão, do fiel, ele é provado também pela assídia. Né? E os padres do deserto chamavam a assídia de demônio do meio-dia. Né? Era considerado o demônio do meio-dia e também o mais trabalhoso de todos, o mais difícil de combater. Realmente, uma pessoa que ela está com assidiosa, a pessoa que está ali, né, tíbio, que está enfrentando essa provação, ela precisa ter muita força de vontade, né? Muita força de vontade. E assim, a virtude oposta da assídia é a diligência, né? É a diligência que é você estar ali apto, né? Apto a servir, apto a amar, apto a trabalhar, sempre disposto a tudo, né? E com certeza, se a gente parar para pensar, isso não vai passar pelo querer, né? Por exemplo, eu venço a minha preguiça, eu venço a minha secura espiritual, não pelos sentimentos, não pelo desejo da carne, né? Mas fazer com que a minha vontade se renda à minha fé, né? Hoje na aula de catequese das crianças, né? Dando aula para as crianças, tinha um exercício lá que a gente estava trabalhando os fonemas, né? E como traz muito a questão da catequese, então eu trabalho, da 1 até as 2 eu trabalho com todo mundo a mesma coisa, né? Porque mesmo que os outros lá já leem, já escreve tudo, os outros 3 é só que precisa, mas os outros 2 participam da parte espiritual, né? E a gente estava lá trabalhando os fonemas, aí era para a gente formar frases, né? Então estava um exercício que formava frases, né? E aí e dava as palavras, né? Então as palavras com o A, né? E formando para formar as frases com A. E aí uma palavra era Abraão, né? E aí a Raíssa, é a sua vez, né? Forma uma frase com Abraão. A
acho que ela ficou meio perdida em saber quem era Abraão, né? Aí eu não sei qual deles falou, Abraão sacrificou Isaac, né? Aí o outro falou, Deus mandou Abraão matar Isaac. Aí a Raíssa, ela olhou assim, né? E ela falou assim, ai madrinha, por que Deus mandou Abraão matar Isaac? Né? Era uma coisa assim que, se a gente pega pela emoção, né? A gente fica muito, nossa, mas que coisa estranha, que Deus é esse, né? Que manda matar o próprio filho. Aí eu fui explicar, né? Abraão, ele representa para nós a obediência a Deus. E aí foi fazendo todo um casado, porque em cada capítulo estava trabalhando também um mandamento, e estávamos no terceiro mandamento, mas tínhamos passado lá pelo primeiro, né? Então, Deus colocou a mão e não deixou ele matar Isaac, mas ele queria saber se Abraão amava mais a Deus do que a Isaac, porque a gente deve amar mais a Deus do que os nossos próprios filhos, né? E fui explicando, e ela não conseguia entender. Aí eu fui tentar colocar na cabeça dela assim, né? Que as nossas atitudes de amor, elas não passam pelos nossos sentimentos, né? Então é isso que a gente precisa muitas vezes entender nas formas de se vencer os demônios, na forma de se vencer o pecado. Então eu explicava, né? Eu dizia para ela, filha, você tem que entender o seguinte, ó, Abraão estava triste em matar Isaac, em sacrificar Isaac? Estava muito triste. Por dentro ele doía, por dentro ele estava com o coração partido. Mas como ele provava que ele amava mais a Deus? Ele ia dizer se ele amasse mais a Deus, se ele fosse lá todo feliz. Não, Deus, eu não queria fazer isso com Isaac, mas como eu te amo mais, toma o meu Isaac. Não, o amor ele está em ativar a sua fé, ativar a sua inteligência. Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer esse sacrifício. No entanto, Deus é Deus acima de todas as coisas. E eu devo amá-lo acima de tudo. Então, mesmo não entendendo, eu sacrifico o meu Isaac, né? Então, trazendo para a gente, para a nossa Cídia, em questão da diligência, a diligência é a gente sacrificar os nossos Isaques a todos os momentos, né? A gente... não quero fazer tal coisa, mas eu sei que eu preciso estar apta a fazer. É só assim que a gente vai e vence esse grande pecado que nos leva à ruína, né? E ele pode começar com umas características de preguiça mesmo, né? E eu vejo assim, eu quis tanto falar sobre isso, porque nessa pandemia mundial que nós estamos vivendo, né? Eu tive um pensamento desde o início. Eu não tenho dúvida nenhuma, aqui eu não estou falando que o vírus não existe, eu não estou falando que ele não mata pessoas, eu não estou falando nada disso. Mas assim, eu estou indo para uma outra vertente, eu estou dizendo assim, eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso está servindo para acelerar a agenda. Né? Acelerar a agenda global está um prato cheio, né? Tudo que eles estão fazendo com a pandemia é um prato cheio para acelerar a agenda global. E para acelerar essa agenda global, eles precisam enfraquecer a fé, né? Porque é a fé que sustenta o cristão. E a gente sabe que para se acelerar a agenda global em um determinado momento, o que eles vão precisar estabelecer? Vocês sabem o que eles vão precisar estabelecer em um determinado momento? Uma religião única. Isso é fato. Gente, isso aqui não é teoria da conspiração, tá bom? Isso daqui é documentos lá da ONU, é coisas lá dos passos, agenda de 2030, é coisa que tá aí para qualquer um saber. Né? Não estou falando coisa espiritual e nem teoria da conspiração. São os passos daquilo que é colocado na Economy, né? As grandes fundações, isso aí é coisa que já existe, não estou inventando, né? Não está na conspiração ainda. Então, uma das coisas que eles precisam atingir é ter uma única religião. Por quê? A espiritualidade realmente ela é importante. Porque tá bom, é verdade, que até então tentou-se um combate no materialismo, no capitalismo, né? Um combate de que o homem ele é uma máquina, né? Então a gente vê duas forças de poder aí, duas ideologias muito fortes que se atacam, mas que se ajudam, né?
que é o capitalismo e que é o comunismo. Ambos desejam a mesma coisa, que é o poder, e no final das contas vão dar as mãos juntinho lá em cima, né? E a gente aqui é que vai se ferrar, né, por assim dizer. Então, assim, enquanto eles colocavam lá o homem como uma máquina, o homem que precisa só produzir e produzir e produzir, e o operário como escravo, assim por diante, né? Não, entendemos que o homem ele é um ser espiritual. Entendemos que o homem é um ser espiritual, nós entendemos que ele é um indivíduo, que ele é dotado de espiritualidade, tá? Mas, e aí, como que se convoca a paz então? Porque a religião em si, ela é uma fonte de destruição. A religião em si, ela produz guerras. A religião em si, ela aparta as pessoas e começa-se um discurso contra a religião. Estou enganada? Vocês conseguem perceber isso? Né? Um discurso contra a religião. Então, qual que é o objetivo deles? Porque como se geraria paz, então? Se Deus é um só, né? E a gente pode viver em harmonia, numa unidade, vamos juntar todo mundo só, né? Então, uma única religião, isso já é projeto. Só que, por exemplo, como que consegue fazer uma única religião para um povo, para uma igreja, por exemplo, que há 2000 anos sustenta a mesma fé? Porque veio heresias, veio crise, veio cismas, veio tantas e tantas coisas e a igreja continua de pé. Né? Como fazer isso com uma igreja que que é fundamentada no magistério, na palavra e na tradição? A palavra está lá, só que ela não é irrevogável, né? Por quê? Porque ela pode ser manipulável. Quantos são as seitas que utilizam a palavra, né? Então, assim, até hoje, acho que foi a Júlia. A Júlia e a Leila estavam conversando no grupo, né? Sobre aquele grupo lá, né? Se você parar para olhar, eu já tinha ouvido falar deles lá. Se você parar para olhar eles, os que estão fazendo a nova versão lá a voz de Maria, é o canto de Maria, né? Então, eles que estão fazendo isso, se você olha para pensar, eles é o protótipo da religião universal, do junta Krishna com Jesus, junta a nova era. Então Maria, ela é a encarnação da deusa, é a deusa encarnada, ela é a encarnação. O São Miguel, São Padre Pio são orixás, entendeu? Mas tá lá todo mundo de hábito, bonitinho, né? Todo mundo cantando a voz de Maria, a coisa mais linda do mundo. Mas o que está por trás? Então a gente se junta, tá todo mundo junto, e aquela coisa maravilhosa, né? Mas agnósticos puro, e a gnose já foi uma heresia combatida, né? Há muito tempo. Então, como fazer com que essa religião que é tão persistente, porque traz a tradição, porque, por exemplo, nós que somos, né, que trazemos, não, mas isso não faz parte da nossa tradição, não, mas Maria não é Deus, Maria nunca foi Deus para o católico. Os protestantes podem falar que a gente adora, mas nós que somos católicos, a gente sabe, Maria não é Deus, então isso aí está errado. Não, orixá não, Krishna, isso daí é um Deus hindu, não tem nada a ver com a nossa fé, com Jesus. Por quê? Porque a gente tem uma tradição, né? A gente tem o ato dos apóstolos, né? A tradição apostólica transmitida de fé em fé, e que vai nos sustentando. E o que faz, como a gente falou já no nosso retiro, né? O que faz com que a gente mantenha este tripé firme entre nós, que é a tradição, que é o magistério e que é as Sagradas Escrituras? Quando a gente congrega. Quando a gente congrega. Né? Por que o discurso dos protestantes nunca serviu para a gente, de que eu não preciso de templo para adorar a Deus? Né? Porque nós entendemos que a igreja é a casa de Deus. Por quê? Porque quando a gente congrega, a gente mantém a tradição. Né? Então, aí o que eu estou falando, né?
Com certeza foi muito utilizado essa pandemia para acelerar a agenda, né? Por quê? Porque agora, então, o que eu preciso fazer? Já que é muito difícil, porque até então veio se trabalhando, né, com essas revoluções, veio se trabalhando a revolução sexual, a revolução industrial e assim por diante, foi se trabalhando uma degradação moral, né? E nós vivemos uma grande crise aqui do século XX, acho que do século XIX já, né? Se você parar para pensar, você vai ver que foi do século XVII, né? Mas trazendo para a nossa realidade ali, o que ficou mais gritante, do século XIX, século XX, século XXI, agora uma grande crise moral. Então é o que nós chamamos do grande relativismo moral, né? Um relativismo moral. Todo mundo concorda? Né? Apesar de se viver o relativismo moral, a gente ainda se mantinha na fé. Não, Jesus eucarístico é Jesus eucarístico, né? Eu recebo Jesus, ele não é só um pãozinho, tal. Agora, para que você e destruir a moral já é grande coisa. Por quê? Porque a carne, então, viciada, né? O relativismo moral dá força para a carne. Mas há ainda aqueles que lutam para vencer a carne. E eles vencem a carne como? Através da espiritualidade, através da fé, através da Eucaristia, através dos sacramentos. Isso faz com que ele viva e vença a carne. Os grandes ajudantes de vencer a nossa paixão. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio comigo? Né? E aí então, o que eu preciso para refrescar um pouco isso? Destruir isso eu não vou conseguir. Né? Por quê? Porque tem raízes fortes, mas um relativismo da fé. Então a gente começa assim, porque e é lógico, né? A igreja com toda a sua sabedoria viveu a prevenção, tudo certinho, né? A gente viveu tudo o que precisava viver. Não estou fazendo nenhuma crítica em relação a isso, até porque não cabe a mim. Quem tem a autoridade para dizer alguma coisa são os bispos, não sou eu. O que os bispos mandam a gente fazer, a gente manda. Só que aí o que acontece agora? Por exemplo, as igrejas, elas abriram. Cadê o povo? Né? Para ir para o mercado nunca fechou. Você ia de máscara, passava álcool gel, fazia tudo. Cadê o povo? Cadê o povo nos momentos? Mas tipo assim, quando o pensamento, mas a igreja, hoje, nossa, eu tô com uma dor aqui nas costas, mas a igreja é doméstica, mas eu posso receber Jesus na comunhão espiritual. A gente viu ali na pandemia como é possível, a gente viu como a força da igreja doméstica, a gente viu tudo isso, e aí começa, né? E aí é o espaço para a assídia, né? Então assim, o resfriamento da nossa fé, o relativismo da nossa fé é o maior inimigo da nossa alma contra o demônio da assídia. Vocês conseguem me entender? E uma alma assidiosa, gente, é aquela... O que é essa alma assidiosa? Né? O que os padres diziam? Eu vou ler aqui para vocês verem, né? Ele diz assim, né? A assídia é o abatimento do corpo e do espírito, a moleza e frouxidão. Para os antigos monges, o demônio da assídia é o mais perigoso de todos. Ele vem acompanhado por quase todas as tentações e pensamentos. Enquanto os outros demônios não atingem senão uma parte da alma, por exemplo, né, se a gente pegar lá a luxúria, né, ele vai pegar lá a parte da sexualidade, tudo, né, a ira, mas agora a assídia não. O assidioso, ele fica nervoso, o assidioso, ele busca prazer, porque ele está lá, nada sustenta, então aí ele vai e busca e na TV daqui, busca de lá, e aí pode aparecer também aquelas sugestões da luxúria. Então, é terrível. Sufoca a razão e rouba da alma todas as suas forças. A pessoa não tem mais gosto por coisa nenhuma. Cassiano, um dos padres do deserto, né? Ele chama a assídia também de tédio ou temor do coração, opressão interior. Sabe quando a pessoa está com aquele abatimento assim, que não sente gosto por mais nada?
Só fica lembrando, ai, né? Isso acontece muito com as pessoas. A gente até, acho que no Liberdade Interior, ou em outro momento que a gente estava trabalhando, que falava aquele livrinho azul, Segundo Chamado, você lembra? É um livrinho azulzinho, né, de vocação, que é o Segundo Chamado, que é onde a pessoa ela passa com certeza por essa assídia, por esse desânimo, e ela é chamada a dar um novo sim. E esse sim agora já não é mais um sim emocional, mas é um sim de fé, né? E aí ela falava sobre isso, né? Então as almas estão ali 10 anos de vocação. Normalmente quando chega nos 30, nos 40 anos, né? Já tá lá e aí já vai dando uma aberturinha aqui, uma aberturinha. Ah, hoje eu não vou. Ah, hoje eu tô cansado, eu não vou não. Ah, né? Vai cada vez dando uma afrouxadinha para alguma coisa. Daqui a pouco ela foi ficando. Aí ela parou de, né? Seja num encontro de oração, numa formação, numa missão que ela era chamada, o que for. Né? Às vezes é trabalho fiel, era quando eu ajudava no Paz e Bem, a dar cesta para as pessoas, ou eu era fiel ao grupo de oração que eu era servo, seja no que for. Ela começa a relaxar naquilo ali, aí daqui a pouco nisso já vai abrindo. Ai, minha vida tá passando, já fiz tanto. Aí ela pode ter 2 sentimentos, né? O sentimento do basta, passei minha vida inteira servindo a Deus, minha vida tá acabando. Né? Agora eu preciso descansar um pouco, minha aposentadoria de servir a Deus também, né? Ou aquele sentimento assim, né? De que era tudo tão bom, agora é tudo tão diferente. As coisas mudou, as pessoas mudou, aquela saudade, né? Aquele gosto. Uma pessoa que ela está com assídia, é importante a gente dizer que é aquela pessoa, por exemplo, assim, que nada do que ela tem gosto, né? Tudo do outro ou do que passou é melhor, né? Tudo é melhor. Porque se eu tivesse, porque se os irmãos fossem assim, porque se fosse igual a gente era antigamente, o que te pertence não traz alegria, né? O que te pertence, você tem assim uma apatia mesmo, uma indiferença, né? Vai rezar, tá lá, né, os irmãos, né, e às vezes tá lá o irmão rezando e pedindo, e você vê aquele que acabou de chegar, né, com aquele fervor, com aquele primeiro amor, e ele sente tudo, né, e você vê, tá lá, mas, eu não quero estar aqui, né, e tá lá distraído, e com aquela apatia, e não existe uma luta, né? E aí a pessoa não consegue se render ao espiritual, não consegue se render ao espiritual mesmo. E a única forma dela se render ao espiritual é quando ela não buscar mais aquele sentimento de prazer do início, mas ela trazer a diligência para si. Né? E os mecanismos que algumas vezes a gente até fala na oração, né? Não está conseguindo falar com Deus? Fala, vem Espírito Santo, me socorre, fala alguma coisa, pega uma muleta, né? Se ancore em uma muleta, mas não se entrega. Eu não queria estar aqui, nossa, que cansado, né? Nossa, que cansaço de ser uma mater, de tal. Não, mas se apega ao porquê das coisas, o porquê eu preciso fazer. E aí você vai lutando, você vai se vencendo. E esse vai ser o grande desafio que os cristãos eles vão ter agora pós-pandemia. É o grande desafio através desse relativismo da fé, porque nos maiores probleminhas, nas grandes coisinhas, quantas pessoas que eu conheço, às vezes de caminhada, que tipo assim, depois até bater um remorsinho, às vezes nem bater um remorsinho, e que perderam a missa de domingo tranquilamente. Não tive ocasião, eu não peguei senha, eu não consegui me programar. Vocês estão conseguindo entender o perigo? Né? Olha aqui a nossa volta do Alma Mater, né? Sem fazer críticas, porque a gente sabe tantas outras coisas que as pessoas têm enfrentado. Por quê? Porque eu também tenho, a pandemia, ela virou minha vida de ponta cabeça. Né? Eu não consigo fazer todos os apostolados que eu faço, não consigo acompanhar os apostolados online, lá de cruzada, de mulheres. Eu
povo me liga, o povo nem pega no celular. Né? Por quê? Porque nem minha casa eu estou conseguindo limpar, eu tenho que passar a roupa de hoje do dia seguinte, né? Criança, todo mundo em casa, um monte de coisa. A coisa está pauleira, muito pauleira. Então não é uma crítica em relação a, né? A gente sabe das dificuldades de todas as pessoas, mas e aquela ordem prioritária lá de Deus, de saber se, nossa, eu preciso estar com Deus. Né? Então, abrindo o Alma Mater aqui presencial, né? Tirando dessas dificuldades que a própria pandemia gerou, que virou a vida de todo mundo, que eu compreendo, e aquela diligência, né? de estar atento a esse meu crescimento, esse meu retorno dentro de mim mesmo para me crescer espiritualmente. Então é um perigo muito grande. A assídia, ele é um problema assim que todo mundo passa, que todas as pessoas passarão, né? E só que a gente tem uma grande ajuda, que é o congregar, é a fé. Né? É a fé que nos levanta, porque a diligência, ela se dá pela fé, né? A diligência, ela se dá pela fé. Por que eu tô cansada, né? Nossa, hoje eu tava com dor nos ombros, quase toda terça-feira eu tenho isso, né? Olha o demônio da assídia batendo as portas, né? Aquela dor nos ombros, aquela dor assim nas costas. Ai, meu Deus do céu, né? Se for motivos, nossa, apresenta um monte de motivos justos. Um monte de motivos justos. Né? Mas a diligência é olhar e falar assim, eu sei aonde eu vou parar com isso, eu sei aonde eu vou parar com isso, e aí a gente vai e luta, né? Estou dando um exemplo daqui, né? Mas assim, a gente enfrenta isso no dia a dia, né? Olha a pilha de roupa que eu estou lá para passar, né? Se eu tivesse de repente sido um pouquinho mais diligente, ela não estaria tão grande assim. É lógico que eu reconheço uma limitação, né? Não vou dar conta de tudo, não tenho como dar conta, não estou dando conta, né? Mas eu reconheço também que muitas coisas poderiam ter sido diferentes, e isso a gente traz para todos os outros pecados. Então a sua diligência, porque a assídia, ela me impede de combater a minha ira, se essa é a minha paixão de origem, né? Porque existem pessoas que a paixão de origem ela está na assídia, mas essas, coitadas, ou elas ficam mais na preguiça da preguiça mesmo, porque se elas caírem na assídia por si, é precipício abaixo, né? É aquela que nem fé tem mais direito, né? Porque a assídia, ela nos ajuda, combater a assídia, ela nos ajuda a combater os outros pecados. Porque se eu preciso me ordenar na minha alimentação, na minha relação com a comida, na gula, é a diligência que vai me fazer. Nossa, não, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso comer fazer uma comida mais saudável, porque fazer comida saudável dá trabalho, né? Ou quando dá trabalho comer bem, né? E, passando aqui para quem está acompanhando, né, um carro de som. Então assim, a assídia, ela faz o monge, por assim dizer, ficar nesse estado parado, né? Nesse estado de total falta de vontade para tudo. E ele diz assim, Gregório Magno, né, que já foi quem catalogou os nossos pecados, ele menciona as consequências da assídia. As consequências da assídia é o desespero, desânimo, mau humor, azedume, indiferença, sonolência, tédio, fuga de si próprio, aborrecimento, curiosidade, dispersão no falar, agitação do espírito e do corpo, inconstância, pressão e vacilação. A assídia é a grande tentação dos eremitas, é uma questão de vida ou morte, tudo é questionado, falta todo impulso interior, o coração parece gravemente enfermo, a alma confusa. A alma adoece e sofre mergulhada no amargor da assídia, e em tal excesso de sofrimento abandonam-nas todas as forças,
sua capacidade de resistência fica prestes a abandonar o campo a um demônio tão poderoso. Né? Então, assim, se a gente não luta contra a assídia, por exemplo, uma pessoa de fé, fala aí uma pessoa que é referência para vocês, né, de fé. Se ela não lutar contra a assídia, você vai ver essa pessoa no buraco. Você vai falar, o pregador, aquele padre, é isso que você vai falar. Porque pega qualquer um papa, pega qualquer um e derruba. Derruba. Vai questionar tudo que viveu, vai dar todas as desculpas do mundo, vai se abandonar as paixões e vai cair no precipício. Olha o perigo da assídia, né? Acho que nenhum pecado, assim, nenhuma das paixões causa uma devastação espiritual tão grande, né? Para fazer o cristão, assim, o fiel se perder mesmo, sabe? Se perder, a mudar totalmente. Porque se a gente for falar, por exemplo, da ira, a gente vai ter exemplos de pessoas que viveram muitas virtudes apesar de ser irada, né? A pessoa estoura, fala o que quer, briga, mas a gente até aprende a conviver com aquele irmão, né? Ou ele vai melhorando, ou a gente aprende e a gente sabe que ele estoura mesmo e tem briga, mas você olha em contrapartida, nossa, olha que pessoa do bem, olha que pessoa caridosa, né? Que faz isso, que faz aquilo. Uma pessoa gulosa, né? A pessoa, ela pode estar até chegou na doença da gula, que é a droga ou o alcoolismo, né? Que não consegue mais ali e tal, mas você olha quantas virtudes a pessoa tem, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Olha quantas virtudes. Uma pessoa que luta, né, por causa de uma sexualidade desregrada, desordenada, seja ali o homossexualismo ou tantas outras coisas, e está lutando, ou seja ali pela pornografia, tá naquela luta, mas você vê que a pessoa, ela tem ali uma busca espiritual, uma contrição. Agora na assídia você não tem nada disso. A pessoa que dá abertura para a assídia, e a assídia começa assim, hoje eu não quero, não estou com vontade, rezar o terço cansa. Vai começando desse jeito, entendeu? A pessoa que não reage de alguma forma, ela vai cair nisso tudo. E é o relativismo da fé total, que aí você vai ver aquele grande pregador tá lá, abandonou a família ou tá com outro homem, ou então com uma outra família e assim por diante. É aquele grande sacerdote que a gente vivia tantas coisas e tá numa vida assim que não, né? Então, esses são os exemplos que a gente tem do que a assídia causa numa alma. Tá bom? Deixa eu só falar uma última coisa. Aqui, ó. A crise em que cai necessariamente aquele que elimina todas as distrações. A assídia é uma espécie de vertigem diante do vácuo entre a alma e Deus, impotência de abrangê-lo ou simplesmente de suportá-lo. Na assídia, o monge chega às raias da loucura, a ruína espiritual e a decadência psíquica o espreitam, mas aquele que atravessa esta crise, aquele que se mantém firme ou que simplesmente a suporta, este experimenta uma profunda paz e alegria. Né? Aí em outro momento aqui ele fala, né, que vencendo, acho que aqui a sua capacidade de resistência, não é aqui. Tem uma outra parte aqui que ele fala que se você venceu esse demônio, você venceu tudo, você não tem, você está forte, está perseguido. Por exemplo, eu venci a luxúria, eu venci a gula. Qual que é outro pecadinho que já vem em cima? Que a gente até falou no encontro passado. E a gente estava falando ali, né, da parte, os vícios primários, gula, luxúria e cobiça. Depois nós temos os vícios seguintes, que é, né, a tristeza, a ira e a assídia, que está lá já indo para o dos piores, né, que diz respeito à alma. Quando a gente
vence esses primários, ou quando a gente vence esses outros, é o perigo daqueles que é muito difícil de se vencer, que só vai se vencendo, né? Que é o que eu acredito que está muito ligado ao pecado do justo, que peca 7 vezes ao dia, né? É que é a vaidade, né? A soberba, a vaidade, o orgulho, né? Porque você venceu, nossa, olha como é que eu estou bem agora, né? E aí você, mesmo que você fala assim, não, eu sou compreensível, sou eu, tal, mas em algum momento você está ali, se eu consigo, por que ele não consegue? E assim por diante, você está fazendo comparações, né? É aquela lapidação da alma, mas aquela lapidação ali mais, né? Eu acho que é os quilates, né? Quilates é o que classifica, né? Eu acho que é isso, né? Quanto mais quilates, mais puro é, né? Então é esse sentido, entendeu? Então já é uma joia rara, já é ali bom, já é ouro, mas vai melhorando os quilates conforme você vai vencendo, né, esses próximos, né, demônios. Exatamente. Então, só que assim, você venceu a assídia, né? Você venceu a assídia, sua alma está fortificada, né? Sua alma está... E é lógico que vão ter outros momentos, ela sempre vai estar atacando, né? Mas quem passa pela grande crise da assídia, com certeza está mais atento. E quando ela chega, sabe, né, conversar melhor, né? Então, assim, é muito importante que a gente fique atento, né? Então, a diligência... Eu ser diligente para tudo é o grande passo, né? Aí deixa que uma direção espiritual, deixa que alguém que você confia, um confessor, né, vai te ajudar para que você não caia no ativismo, né? Deixa que pessoas ali para acompanhar a sua alma porque tem o perigo do ativismo, né? Atrás da diligência a gente pode correr o perigo do ativismo. No entanto, não queira você ser esse a dizer assim, porque a gente usa isso como desculpa. Não, tem que ir contra o ativismo, que não sei o que, tal, né? Mas o ativismo, enquanto o ativismo está cheio de preguiça, né? Buscando só o prazer, só o descanso, nada de servir, nada de caridade, nada de buscar o crescimento espiritual. Então, deixe que alguém que te ajude, né, te ajude a colocar a medida certa, porque você por si só, né, não vai conseguir. Alguma pergunta? Difícil, né? Sim. E aí, assim, eu coloco como os outros últimos, só para a gente citar, né? Que eles, a psicologia monástica, né? Que aí vai Evagrio, Cassiano, né? Eles vão trazer os outros 2 últimos demônios, né? Que são os demônios do espírito, né? Que abate lá o espírito, que são os mais difíceis de se combater, que aí ele coloca como a vaidade e o orgulho, né? A vaidade e o orgulho, ambos para mim, eles estão muito ligados, então por isso que eu deixei para falar dos 2 juntos. Tanto que nos pecados capitais não existe a vaidade, né? A vaidade e o orgulho estão como uma coisa só, né? Tá junto ali naquilo que os padres do deserto trazeriam para a gente também como a filáusia, né? Que é a mãe de todos os vícios, que é o amor desordenado por si mesmo, né? Esse amor desordenado por si mesmo, tá aí o orgulho, tá aí a vaidade, né? Então eu trago como uma coisa só. E São Gregório Magno, ele colocou pra gente juntando esses 2 também, ele traz a inveja, né? Que a inveja tá pra gente como pecado capital, né? Que deriva todos os outros pecados, né? E da inveja é algo também muito importante, por quê? Porque da inveja a gente cai também em pecados mortais, né? Como cobiçar as coisas alheias e assim por diante. Mas vou me reter aqui no que a gente trouxe, que foi desses da paixão, né? Porque a gente até já trabalhou bastante, trabalhamos a inveja, também trabalhamos muito isso já. Então, assim, trazendo a questão da vaidade, do orgulho,
é aquilo que está lá, que fica lá na alma, né? Como nós acabamos de falar. E como se vence? Pela humildade. Né? Pela humildade. Você reconhecer primeiro que você não é nada. Se você está fazendo... você venceu a gula? Você está ordenada agora direitinho na sua regra de oração? Pois muito bem, você não faria nada disso sem a graça. Né? Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a mão de Deus estendida, você estaria lá, pastando, né? Como cavalo desregrado que não está nem aí pro cavaleiro e que desembesta na primeira pastagem para ficar lá ruminando. Ia estar lá pastando e ruminando seus pecados. É a graça de Deus. Sem Deus, né, nós nada podemos. Então, assim, o orgulho e a vaidade, elas precisam dar lugar à humildade. E como que se dá lugar à humildade? É a gente fazendo um exercício de constantemente recordar quem nós somos, né? Recordar, é aquilo que Santa Teresinha dizia, nossa, mas você não fez isso, né? E você deixa assumir a culpa, e ela, o que ela responde? Eu sei que eu bem seria capaz, né? Quando ela fala, gente, olha que coisa mais linda que ela fala assim, olha, ela vai lá e pega o Evangelho, né? Onde Deus ele fala que aquele que muito foi perdoado, muito mais será amado, né? Aí Santa Teresinha fala assim, olha, pois eu sou mais amado do que Maria Madalena. Aí você para pensar assim, como que uma monjazinha casta, que nunca cometeu um pecado mortal sequer, pode se comparar com Maria Madalena, né? Aí ela fala assim, porque Deus, ele foi misericordioso comigo por antecipação, me privando de pecar, porque eu seria capaz de coisas piores que Madalena. Gente, olha a humildade dessa monja, olha a humildade dela de dizer isso, e ela não disse isso assim como uma falsa humildade, ela disse isso com a inteireza da pureza da alma dela, né? Eu recebi muito mais do que Madalena, porque Madalena pecou muito, foi muito perdoada, recebeu muito amor, é verdade, mas eu fui amada muito mais porque eu recebi a misericórdia por antecipação. Deus me privou de pecar, porque se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria pecado muito mais. É uma alma que realmente sabe se reconhecer quem ela é e quem é Deus. Vocês entendem? Né? Então, assim, nós estamos sujeitos ao orgulho a todo momento. De repente eu estou aqui com vocês e alguém vai e fala assim, nossa, Brinda, gostei tanto da formação, né? Que legal, está sujeito a botar uma vaidadezinha em mim, está muito sujeito. E aí como que eu tenho que vencer isso? Está sempre me recordando. Então, a todo momento, lá no nosso trabalho, ou você foi lá e fez uma caridade, então que você fez essa caridade escondida, né? Mas aí você mesmo se infla, que você fala, nossa, olha o que eu fiz. Então, você se reconhecer a todo momento, você saber a todo momento. E o nosso termômetro de humildade, de crescimento espiritual, vai ser quem? Que eu já falei para vocês tantas vezes. O julgamento do irmão, né? Quando você olha para o irmão e você já joga um monte de julgamento em cima deles, isso reflete onde está o teu grau de humildade. Por quê? Porque a humildade ela vai gerar em nós o quê? Pureza, né? A humildade gera em nós. A humildade ele é o chão, é o alicerce onde é se construído todas as outras virtudes. E a virtude máxima que nós precisamos atingir é a caridade, né? Só que uma caridade pura, né? Porque existe a caridade também ali cheia de orgulho, tal, né? Ou uma caridade simplesmente filantrópica, mas é aquela caridade por Jesus, em Jesus. E essa caridade, e só os puros verão a Deus, né? Então, se acontece alguma coisa e eu já falo, posso, sei lá, né? Vamos supor que a Fabi, ela tem fama de ser atrasada, como é que é? Que ela atrasa sempre, né? Que ela tem fama de atrasar sempre. Aí vocês estão aqui e vê que o Alma Mater não começa.
né? Por quê? Porque né, tá lá em casa esperando para começar o alma mater não começa. Aí já tá lá assim, aí já vem os pensamentos. Aposto que não começou porque a Fabi atrasou de novo. E ficou esperando a Fabi. E mal sabe que atrasou porque a gente não quis transmitir a nossa oração, porque a gente quis rezar no secreto e transmitir só depois, mas o coração daquele que... E essa alma, gente, é aquilo que Santa Teresa de Jesus vai falar, é uma alma de terceira morada, entendeu? Essa alma, você olha para ela, ela é impecável, ela é certinha, ela... né, acorda às 5 horas da manhã, vai rezar o rosário, depois reza suas laudes, e aí quando é 7 horas o marido vai trabalhar, a afilhada chega em casa, e aí os filhos acordam às 7h30, dá o café, vai limpar a casa, vai fazer as coisas, vai atender todo mundo, a alma tá lá direitinho, entendeu? Olha para ela e fala, é uma alma muito santa, mas aí você vai fazer um grau de avaliação espiritual, não passou da terceira morada, entendeu? Por quê? Porque é o gargalo da caridade, é o gargalo da santidade, que está lá a todo momento, assim, tentando, com os olhos muito voltados ainda para o exterior e não para o Cristo, entendeu? Porque quando você tem os olhos voltados para o Cristo, você vai enxergar o Cristo. Então, nossa, não, alguma coisa deve ter acontecido, tal, né? Se a Fabi atrasou, de repente ela tinha um compromisso comigo, ela atrasou, né? Trazendo o exemplo da Fabi que sempre atrasa. Gente, a Fabi não atrasa, tá? É um exemplo da Fabi que sempre atrasa. Aí eu já vou pensar assim, olha ela de novo. Tô aqui esperando a Fabi, me deixa esperando o tempo todo, aposto que ela não liga porque a gente está fazendo. Mas aquela alma assim, não, deve ter acontecido alguma coisa, né? Vamos ter paciência, um livramento que Deus está dando, tal. É aquela pessoa que sempre vai tirar um bem de tudo, sempre vai pensar o bem. Não, fulano não fez isso. É aquilo que os padres e os monges diziam, tá lá, parece que tá vendo o irmão pecar, tá lá vendo o monge com a mulher, né? Não, ele está dando uma direção espiritual, ele está, né, essa luta. Às vezes contra fatos não tem argumentos, né? Mas você sempre vai buscar uma forma de assim, coitado, deve estar passando por uma crise, né? Deve estar acontecendo alguma coisa, preciso rezar mais. Nunca é aquela que já vai com tudo criticando e condenando a alma ao inferno, entendeu? Né? Então são os passos aí que a gente pode trazer pra gente, tá bom? A assídia será o demônio? A Dani está perguntando. Dani, a Nancy está perguntando, né? A Dani está falando. Então, assim, os padres do deserto, eles colocam todos os pecados como um demônio, né? E existe até um ramo aí da demoniologia que eles colocam mesmo assim, que alguns demônios têm essa característica, por exemplo, Asmodeus, ele é o demônio da luxúria, né, e assim por diante, né, daqueles que tem aquele outro lá, da ira, Beelzebul, da vaidade, né, uma coisa assim. Tem uma coisa que eles catalogam nisso, mas como eu expliquei na aula passada, quando a gente está falando, segundo a psicologia dos padres, essa questão do demônio, no sentido de tentação, não de um demônio, um espírito maligno, né? Mas das tentações que são diábolos, né? Ou seja, que separam assim, o símbolo e o diábolo, né? O símbolo une e o diábolo, que é o diabo, separa. Então é mais nesse sentido assim. Então é o diabo, por assim dizer, né? Mas é muito mais do que um diabo espiritual, do que o seu cão, é o diabo da minha mente, né? Que eu dou permissão. E é lógico que pode vir como um espírito maligno, né? O espírito maligno ele age através dos meus sentidos, né? Então, um espírito maligno pode, por exemplo, fazer com que eu pegue uma revista, eu que viva, por exemplo, com problemas de pornografia e veja, sei lá, uma cena naquela revista ou trocando o canal da televisão. O demônio pode fazer com que aquilo chegue até mim, entendeu? Mas aí é aquele outro demônio da minha mente, né, que é muito mais o meu humano, a minha carne, que começa a trabalhar isso para consentir que isso seja um pecado, entendeu?
Mais alguma pergunta, gente? Então acho que nós podemos encerrar, né? Pelo horário. E assim, né, trazendo pra gente essa questão de que nossa alma vai lutar constantemente contra a vaidade, um conselho que eu dou também é o quanto tá difícil até pro cristão nesse momento, porque essa era digital, esse momento é um momento em que proporciona muito isso, essa questão da vaidade, de mostrar os nossos talentos, de mostrar a nossa imagem. E eu já vi, sabe, tanto servo de Deus bom mesmo, sabe, que tá caindo, que tá se perdendo por causa do orgulho e da vaidade proporcionado tantas vezes pelos meios de comunicação. Então, o outro instrumento que a gente tem aqui, ó, é controlar esse aparelhozinho que fica na nossa mão, que a gente não quer de jeito nenhum ter ele longe, né? O celular perde, a pessoa desespera, né? Aquela coisa toda. Talvez a gente precise avaliar o quão escravos nós estamos e o quanto isso está nos interferindo, né? De querer mostrar aquela vida perfeita, de querer postar tantas coisas. Isso tudo favorece muito a nossa vaidade, o nosso orgulho e com certeza vai afetar a nossa alma. E é lógico que eu estou falando isso num grau assim, de desordem, né? Porque tem como a gente usar para aproximar, usar para ser mais social, por assim dizer, né? Para fazer o bem. Mas eu acho que vocês entenderam muito bem, né? O recado que eu estou dando em relação a isso. E eu acho que a gente podia encerrar com essa canção que a gente iniciou, né? Pedindo para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração neste momento. Como que Deus pode abrir o seu coração? Como que Deus ele pode chegar até essa parte aí que só você conhece, a esse interior que você não abre muitas vezes para ninguém, ou às vezes abre, mas não na autenticidade, não na forma verdadeira, porque representa tantos papéis. Que você possa, através dessa canção, se abrir para uma busca de si mesmo, para uma avaliação assim tão verdadeira e genuína sobre quem você é, sobre em qual estado você está, e deixar que o Espírito realmente te dê a mão, né? Porque Jesus ele quer te consolar, ele quer abrir as portas do seu coração, ele quer te dar essa oportunidade de ser um com ele, amém? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave?
abraçado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite para te dar força. Nós fizemos este percurso, né, em busca de conhecermos a nós mesmos. Se até aqui você viu muita dificuldade, ainda não conseguiu se identificar muito bem, a como lutar, não desanime, né? Na semana que vem nós entraremos em uma outra etapa, onde nós vamos buscar agora o conhecimento de Deus. E acredite, conhecer quem Deus é, mergulhar nessa essência deste amor de Deus, muitas vezes nos faz olhar para nós mesmos. Isso aconteceu com Francisco. Por mais que a psicologia monástica muitas vezes nos traz esse caminho, né? Por mais que Santo Agostinho e tantos outros doutores da igreja nos ensina que é impossível encontrarmos Deus se não passarmos primeiramente por nós mesmos, nós também podemos fazer esta busca de nós mesmos, né? Passando por nós e chegar até a Deus, tendo essa curiosidade e esse olhar voltado para Ele, né? São Francisco de Assis teve este encontro e a prova viva para nós, então não desanime. Começaremos na semana que vem toda uma etapa do conhecimento de Deus, e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a trilhar e fortificar este caminho no conhecimento de si, e vai ser até útil em alguns momentos rever algumas aulas anteriores, buscar alguma coisa e assim se direcionar, se guiar, né? Porque esse Deus, Ele é lindo, esse Deus, Ele se faz acessível, esse Deus, Ele é irresistível, e Ele quer nos seduzir e nos levar a uma intimidade com Ele. Amém? Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.